O que acontece quando você junta dois dos maiores alienígenas do cinema em um só filme? Sucesso de bilheteria. Após uma dupla de ícones do terror se enfrentarem em Fred vs Jason e darem início a uma leva de crossovers cinematográficos, em 2004 foi a vez de duas lendas da ficção científica se enfrentarem nas telonas pela primeira vez, em uma história que teve fortes inspirações nos quadrinhos da Dark Horse. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje nós vamos revisitar a história dos filmes de Alien vs Predador. Antes de começar, se você gosta de Aliens e Predadores, não deixe de se inscrever aqui no canal e roda a vinheta porque hoje é dia de AVP. Antes de começar a falar dos filmes, é importantíssimo lembrar que, apesar de só ter chegado nos cinemas nos anos 2000, a franquia Alien vs Predador surgiu em 1989, quando ambas as propriedades estavam nas mãos da Dark Horse. Querendo tornar as suas franquias mais populares, a Dark Horse estava planejando um crossover com uma gigante do mundo dos quadrinhos, que é a DC Comics. Mas então um quadrinista chamado Chris Warner, que na época era editor da Dark Horse, propôs o seguinte: por que a gente não faz um crossover entre duas propriedades nossas? As coisas certamente vão ser bem mais simples sem o envolvimento de uma segunda editora, vai ter menos burocracia, e Aliens e Predadores parecem ter nascido um pro outro. Em 1989, chegava às bancas a revista antológica Dark Horse Presents 34, com a primeira de uma série de 3 histórias que finalmente uniriam os dois universos em um só. Com isso, na Dark Horse Presents número 36, que saiu em janeiro de 1990, o mundo finalmente conhecia Aliens vs Predador. Os quadrinhos mostravam um grupo de predadores que mantinham aprisionada dentro da sua nave um alien rainha. Os ovos dessa rainha eram coletados pelos predadores e lançados em diferentes planetas para que os facehuggers saíssem e impregnassem as criaturas que viviam neles. Então, os xenomorfos nascidos desse processo eram usados no Blooding, um ritual onde os predadores mais jovens deviam caçar o seu primeiro alien para finalmente receber a marca de um caçador da sua tribo. Ainda em 1990 foi lançado também o primeiro quadrinho oficial de Aliens vs Predador, que tinha como prólogo essas 3 histórias anteriores. E daí pra frente o crossover se tornou um enorme sucesso, se oficializando como uma linha de quadrinhos da Dark Horse e ganhando espaço até mesmo em outras mídias. No mesmo ano em que Alien vs Predador surgiu nos quadrinhos, era lançada nos cinemas a aguardada sequência de O Predador. Na marcante cena final do filme, o policial Mike Harrigan enfrenta o caçador da cidade dentro de uma nave de predadores. E ali, em uma estante de troféus, nós vemos um item bem curioso, um crânio de xenomorfo. Esse crânio foi uma homenagem da produção à história em quadrinhos, mas é claro que isso acendeu nos fãs a vontade de ver os dois alienígenas se enfrentando nas telonas. Então, em 1991, a 20th Century Fox contatou o roteirista Peter Briggs, que tinha criado um roteiro baseado nos quadrinhos chamado The Hunt, Alien vs Predator. The Hunt aconteceria em Ryushi, planeta distante que abrigava o posto de comunicação de uma colônia de humanos. Assim como nos quadrinhos, os predadores iam lançar ovos de aliens naquele planeta para uma caçada, mas o líder desses predadores, um carinha chamado Broken Tusk, estaria querendo tornar as coisas mais desafiadoras. Então ele ia lançar também um facehugger real que daria origem a um alien rainha. Por fim, obviamente, as coisas sairiam de controle. Os predadores não conseguiriam dar conta daquela infestação e teriam que iniciar uma verdadeira guerra contra os aliens.
E claro, ia sobrar para os seres humanos que iam estar lá no meio disso tudo. A história teria personagens totalmente inspirados nos quadrinhos, como o Broken Tusk, baseado no líder da Shandy, e Hiroko Noguchi, uma clara alusão à protagonista Machiko Noguchi. No fim, o Broken Tusk ia reconhecer os atos de coragem da Hiroko Noguchi e daria a ela uma lança Yautja, com a qual a Colonna o ajudaria na luta contra o Alien Rainha na colônia em Ryushi. Como sempre, esse roteiro foi passando por diversas mudanças e uma segunda versão dele teve algumas alterações notáveis, como lutas entre aliens e predadores em gravidade zero e um alien com características de predadores, uma versão inicial do que a gente veria depois lá no Predalien. Em 1992 chegou a ser anunciado que esse filme de Alien vs Predador seria dirigido pelo Roland Emmerich, diretor de Independence Day, que é super conhecido pelos seus filmes de desastre, né, 2012. Só que ele queria filmar uma história própria com aliens chamados de Praliens, que sim, também seria uma mistura de aliens com predadores. Só que essa ideia nem saiu do lugar. E tudo ficou ainda mais complicado quando os produtores das duas franquias começaram a se desentender. Os produtores de Alien principalmente não estavam gostando do rumo que as coisas estavam tomando. Para eles, esse filme ia diluir a franquia. Sem contar que começaram também as brigas por dinheiro, por créditos, e The Hunt acabou caindo em um limbo. No início dos anos 2000, a Fox decidiu desenterrar os planos de fazer Alien vs Predador. Paul William Scott Anderson tinha acabado de dirigir Resident Evil: O Hóspede Maldito, quando trouxe para os produtores da Fox um roteiro no qual ele esteve trabalhando por 8 anos. Um projeto ambicioso do diretor que veio até mesmo acompanhado de uma série de artes conceituais feitas por Randy Bowen. A ideia impressionou o produtor John Davis dos filmes de Predador, que foi quem deu o sinal verde para ele seguir com esse projeto. E foi aí que, junto com o roteirista Shane Salerno, Anderson escreveu um roteiro que tinha como influência as histórias em quadrinhos de Alien vs Predador, a novela Nas Montanhas da Loucura, de Lovecraft, e as teorias do arqueólogo Erich von Däniken, escritor do famoso Eram os Deuses Astronautas, que afirmava que alienígenas tinham ajudado as civilizações antigas na construção das pirâmides. A Amalgamated Dynamics, que fez Alien 3 e Alien: A Ressurreição, ficou encarregada da parte dos efeitos especiais, e o elenco contaria até mesmo com um veterano de Alien, Lance Henriksen. Então, após 2 anos de produção, Alien vs Predador chegou aos cinemas em agosto de 2004. E ansiosos, muitos fãs correram para os cinemas para ver um embate entre 2 dos alienígenas mais queridos da ficção científica. A história do filme acontece em 2004, quando uma estranha estrutura é detectada pelos satélites da Weyland Industries em uma ilha na Antártica. Querendo descobrir o que se encontrava sob o gelo, o ricaço Charles Bishop Weyland, presidente da empresa, organiza uma expedição com arqueólogos e cientistas de diferentes áreas, e a encarregada de guiar esse grupo seria a exploradora e ecologista Alexa Lex Woods. Chegando na origem da fonte de calor detectada pelo satélite, eles encontram uma pirâmide construída em tempos passados que era usada como área de caça por uma raça alienígena. Nela, eles descobrem que há centenas de anos atrás, predadores encontraram o planeta Terra e ensinaram antigas civilizações a construírem essas pirâmides. Cultuados como deuses, eles mantinham um alien rainha congelado no local e retornavam a cada 100 anos. Em cada um desses retornos, a rainha era descongelada para começar a colocar ovos e humanos eram sacrificados e usados como hospedeiros para os aliens, que depois eram caçados pelos jovens predadores em um ritual de iniciação. Mas nem sempre os predadores eram bem-sucedidos, e quando as coisas fugiam de controle, eles explodiam tudo, ato que levou ao fim de muitas civilizações. O problema é que ao entrar no templo, os humanos, sem querer, descongelam a rainha. Quando a nave de predadores que veio conter os invasores chegou na Terra, uma infestação de aliens já tinha se iniciado, deixando os predadores em uma situação um tanto complicada.
Então, depois de muita matança para todo lado, a humana Lex e o predador Scar acabam como os únicos sobreviventes em meio aos xenomorfos. E o Yautja estava prestes a acabar com ela, quando de repente é atingido por um alien. Quando o alien vai para cima de Lex, ela pega a lança do predador que tinha caído e mata a criatura. E isso deixa claro para o Scar que eles estavam do mesmo lado. Então, usando o troféu conquistado por Lex, ele faz para ela uma lança e um escudo. Juntos, eles vão até o ninho para explodir os ovos dos aliens e a rainha. Porém, ela já tinha sido libertada pelos zangões e não estava mais lá. Depois de explodir o ninho, a dupla escapa da pirâmide e agora, como uma forma de reconhecimento pela sua coragem, o predador faz em Lex a marca do seu clã. Nesse momento, a rainha chega atacando os dois de surpresa. Então, juntos, eles lutam com a líder dos xenomorfos. No fim, Lex e Scar conseguem vencer a rainha, mas o predador não resiste aos ferimentos do combate. Após isso, Lex é surpreendida quando mais alienígenas como aquele aparecem com a sua nave. Vendo a marca do clã, o líder dos predadores vai até Lex e entrega para ela um presente, uma lança retrátil Yautja. Mas mesmo após a partida dos predadores, nós descobrimos que aquela guerra não tinha terminado. Dentro da nave, um chestbuster emerge de Scar, dando origem a um Predalien. Quando Alien vs Predador foi lançado, a recepção não foi nada boa. Ele recebeu notas bem baixas da crítica e muitos fãs consideraram o filme bem inferior ao que se esperava dessas franquias, fazendo os predadores parecerem estúpidos em alguns momentos e apresentando inconsistências no ciclo de vida dos aliens, que nunca tinha a mesma duração. Ainda assim, esse é um filme que consegue ser divertido, com boas cenas de lutas entre aliens e predadores e uma ambientação que remete aos quadrinhos. O que mais me incomoda mesmo nesse filme são alguns personagens que foram colocados ali como alívio cômico, mas no fim parecem uma coisa muito fora de lugar. E talvez você esteja se perguntando, mas peraí, o filme foi mal pra caramba e ainda teve sequência? Sim, porque apesar dos seus problemas, ele tinha sido o filme mais bem sucedido financeiramente até o momento, tanto de Alien quanto de Predador. Com esse resultado, várias ideias de sequências de Alien vs Predador começaram a aparecer. E foi Shane Salerno, o co-roteirista do filme anterior, quem apresentou a ideia que se tornaria o segundo filme, Alien vs Predador Requiem. Sem interesse de Anderson, a direção do projeto foi colocada nas mãos de uma dupla de estreantes como diretores de cinema, os irmãos Greg e Colin Strouse. Os irmãos Strouse foram os fundadores da Hydraulics, pequena empresa de efeitos especiais que tinha trabalhado ao lado de outras em produções como 300 e O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. Mas eles eram conhecidos mesmo pelo seu trabalho de direção de clipes musicais, que garantiu até mesmo uma indicação ao VMA em 2001 pela direção de Crawling, da banda Linkin Park. Quem viveu a pré-adolescência nos anos 2000 certamente ouviu muito essa, eu ouvi. Sequência direta do filme de 2004, Aliens vs Predador Requiem começa dentro da nave de predadores do filme anterior. Após sair de Scar, logo o Predalien atinge a sua forma adulta e começa a atacar os predadores, causando a queda da nave na cidade de Gunnison, no Colorado. Entre os sobreviventes da queda restam apenas o Predalien e alguns facehuggers, que logo dão início a uma infestação. Enquanto isso, em um planeta dos predadores, o caçador veterano Wolf detecta a situação de emergência na nave. O filme não nos conta muito sobre o Wolf, mas essa cena ficou muito marcada primeiro por ser a primeira vez em que vimos um planeta de predadores e também porque esse certamente é um dos predadores mais legais já vistos nos filmes. Sério, o bicho usa uma cauda de alien como chicote. É da hora demais ou não é? E é ele que segue pra Terra para conter o Predalien e os facehuggers, enquanto destrói todas as evidências da presença dos aliens e dos predadores no planeta. À medida em que mais pessoas vão sendo atacadas, a pequena cidade entra em estado de pânico.
E apesar do filme desenvolver umas tramas dos seres humanos, elas são bem pouco interessantes. O grande destaque de Requiem é o Predador Wolf e a sua caça ao Predalien, que é uma criação muito importante desse universo. Quando o Chestburster é inserido no hospedeiro, parte da sua formação envolve o reflexo de DNA, o que faz com que ele herde traços de DNA do hospedeiro. O Predalien nada mais é do que um xenomorfo que herdou características de um predador. Por isso, ele tem traços da espécie Yautja. E as suas mudanças vão muito além de só ter herdado características físicas dos predadores, como as mandíbulas, cabelos e a pele amarelada. A jovem rainha que vemos em Requiem tem também a habilidade de impregnar hospedeiros diretamente usando um tubo, como o probóscide dos facehuggers. Desse processo podem nascer de um único indivíduo até 5 bellybusters, que tem esse nome porque eles não saem do tórax, e sim da barriga. Nos momentos finais do filme nós vemos, ou melhor, tentamos ver, porque esse filme é escuro pra caramba, uma batalha entre o Wolf e o Predalien. Um combate mortal que é encerrado quando as forças militares que supostamente estavam vindo para resgatar os sobreviventes da cidade bombardeiam o local, matando o Wolf, o Predalien, os aliens e os humanos sobreviventes. Os protagonistas conseguem escapar de helicóptero a tempo de sobreviver, porém eles são interceptados por membros das forças especiais, que pegam uma pistola de plasma do predador que estava com um dos personagens. O artefato é levado pelo exército para a senhorita Yutani, presidente da Yutani Corporation, que afirma que o mundo ainda não estava pronto para uma tecnologia como aquela. Mas será que algum dia estaria? Apesar de apresentar ideias interessantes, Alien vs Predador Requiem é um filme que peca em vários aspectos da sua execução, em especial na parte de fotografia que torna umas cenas realmente difíceis de enxergar. No seu lançamento, tanto o público quanto a crítica foram unânimes, apontando esse filme como o mais fraco já feito, tanto de Alien quanto de Predador. O que rendeu até mesmo em 2 indicações para o Framboesa de Ouro, o de pior desculpa para um filme de terror e pior prequel ou sequência. Uma coisa que várias pessoas me perguntam é se esses filmes são canônicos ou não, e a resposta curta é não. Apesar de ainda poderem se encaixar na cronologia de Predador, eles batem de frente com vários pontos dos filmes de Alien. O primeiro deles é, se aconteceu uma infestação na Terra em 2004, como as pessoas não sabiam disso lá nos anos 2100, quando acontecem os primeiros filmes de Alien? E bom, depois o Ridley Scott ainda lançou as sequências Prometheus e Alien Covenant, que implicam que em 2091 os aliens ainda não existiam. Portanto, a sua presença na Terra no passado e em 2004 seria inviável. Sem contar que ele mostra uma outra história de origem da Weyland Yutani, com a introdução do Peter Weyland e do David. Por conta disso, os filmes de Alien vs Predador são spin-offs. Apesar da sua breve presença nos cinemas, ver os 2 alienígenas se enfrentarem nas telonas certamente foi algo único. Depois de 2 insucessos de crítica, Alien vs Predador não voltou mais para os cinemas, seguindo apenas com as histórias nos quadrinhos da Dark Horse e livros da Titan, e também alguns jogos que trouxeram histórias muito boas. Já atualmente, os quadrinhos de Alien vs Predador pertencem à Marvel, mas até o momento não foi feito nenhum anúncio de qualquer história nova envolvendo o embate entre os 2 alienígenas. Então, infelizmente, o jeito é a gente aguardar para saber se ou quando eles vão se encontrar novamente. E esse foi mais um vídeo sobre o universo de Alien vs Predador aqui no Central Pandora. Para muito mais sobre essa franquia e outros mundos da ficção científica, é só continuar aqui com a gente e nos vemos no próximo vídeo.